Ouve a voz do bom pastor. Saudamos a todos nossos amados e preciosos ouvintes, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e rogamos que as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus sejam sobre cada um daqueles que nos ouvem nessa oportunidade, que a unção do Espírito Santo, a unção que vem através da palavra, possa entrar no seu lar e trazer um refrigério, trazer cura, trazer libertação e trazer salvação, que é o mais importante para todos nós. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Nós estaremos lendo a Escritura nessa oportunidade no livro de Salmos, capítulo 65, versículo 4. Mas antes vamos ouvir um hino e após esse hino estaremos lendo a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor, as suas forças renovar-se-ão, com asas de águia sempre voarão, bem alto sempre voarão, até chegar lá em Sião. Nas lutas ferozes com o tentador, as suas forças mais aumentarão, em meio aos perigos nenhum mal temerão, como águia sempre voarão, até chegar lá em Sião. Os que confiam no Senhor não se cansarão e crescerão em vigor, e sem se cansarem para sempre andarão, como águia sempre voarão, até chegar lá em Sião. Salmos capítulo 65, versículo 4, nos diz: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Que a bênção de Deus seja acrescentada à palavra que foi lida nessa oportunidade. Eu daria um título à nossa mensagem e eu intitularia com o título A Aproximação a Deus. Vemos aqui em Salmo 64, ou melhor, 65, versículo 4, que Davi diz: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Aquele a quem tu escolhes para se aproximar a ti, em outras palavras. Veja, ouvintes, que é a coisa mais gloriosa é alguém poder se aproximar de Deus. Nós vemos que hoje as pessoas procuram e sentem-se prazerosas em se aproximar muitas vezes de alguém famoso,
de algum astro, mas isso são coisas, vaidades da vida. A verdadeira realidade, o verdadeiro prazer que permanece, que não desvanece, mas que permanece para toda a eternidade, é o prazer de se aproximar de Deus. Porque quando se aproximamos de Deus, certamente nos beneficiaremos dos benefícios que Ele tem para nós. E Jesus disse: de maneira alguma lançarei fora aqueles que vierem a mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo: todos que se aproximarem de mim serão bem-vindos, serão aceitos. Agora, ouvintes, existe uma maneira, uma só maneira de se aproximar de Deus. E se nós queremos, se você deseja se aproximar de Deus, você tem que encontrar essa maneira de se aproximar a Ele. Enquanto não encontrar a maneira exata, porque Deus não tem, Ele diz em Malaquias capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 6, Ele disse: eu sou o Senhor e não mudo. Em outras palavras, Ele está dizendo o quê? O que eu sou hoje, eu sou amanhã e eu serei sempre. Então a maneira que Deus proveu para se aproximar dele é a mesma do passado, é a mesma de hoje e será a mesma do futuro. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. O mensageiro desta era, ele pregou a mensagem intitulada A Aproximação a Deus. E no parágrafo 8 desta mensagem, ele diz assim: notem, a maneira de aproximar-se de Deus. Deus tem um caminho de aproximação. Você sabe, se você vai visitar um rei, há uma maneira para aproximar-se de um rei. Há uma maneira para aproximar-se. Bem, vamos simplificar isso. O jovem que quer aproximar-se da jovem para familiarizar-se com ela, há uma certa aproximação. Você não pode simplesmente ir ali e dizer: ei, você, eu gostaria de encontrar-me com você, apertar a sua mão. E ainda que ela não tivesse muito de dama, ela te faria saber o teu lugar, correto? Há uma maneira certa para você se aproximar. É preciso que você venha com respeito com a dama e assim por diante. O profeta está nos mostrando aqui que mesmo que para se aproximar naturalmente de alguém, é necessário encontrar a maneira certa para chegar. E se não encontrar a maneira certa, não haverá aceitação. Você será simplesmente repreendido. Ninguém pode chegar lá diante de um juiz e gritar lá e dizer: ei, você aí, juiz, eu quero falar contigo, eu quero te dizer isso e mais aquilo. Ele mandará te prender. Você terá que se aproximar dele com respeito, com todos os requisitos para poder ser aceito. Agora, se para se aproximar de pessoas, de autoridades, tem que ter a maneira certa, será que poderíamos nos aproximar de Deus de qualquer jeito? Não. Deus tem um caminho provido para eu e você nos aproximar dele. E como eu disse no início desse programa, quando se aproxima-se de Deus, é beneficiado, aquele que se aproxima dele, é beneficiado de todos os benefícios. E qual é os benefícios de Deus? Salvação, perdão, cura, paz, alegria. Todos os benefícios de Deus são entregues para aqueles que se aproximam dele, mas que se aproximam dele da maneira correta. Porque pode alguém se aproximar dele da maneira errada, e esse alguém não receberá dele as bênçãos. Ouvintes, observe isso.
Jesus disse: naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome fizemos prodígios, fizemos maravilha, expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos em línguas. E Jesus dirá o quê? Apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade, eu vos digo que não vos conheço. Agora pensa, querido ouvinte, por que essas pessoas receberão a repreensão e o juízo de Deus? Porque elas se aproximaram de Deus da forma errada. Elas se aproximaram de Deus para buscar benefícios, para preencher os seus próprios interesses. Eles se aproximaram de Deus para buscar poder, mas poder para ser visto, para buscar dons, mas dons para ser visto pelos homens, buscar dons de cura para poder, com isso, se fazer um grande homem, criar uma grande denominação e assim criar para si um reino para si mesmo. Então essas pessoas se aproximaram incorretamente de Deus. Agora nós podemos olhar por um outro lado e vermos que Salomão certa vez se aproximou de Deus e ele agradou a Deus. O irmão Brana, ele nos ensina que nós devemos, quando nós buscamos algo de Deus, sempre observar o motivo e o objetivo. Quer dizer, o porquê que você está buscando aquilo. Por que você quer esses dons? Por que você quer falar em línguas estranhas? Por que você quer um dom de discernimento, de profecia? Para ser visto? Para ser chamado de um grande homem? Salomão chegou e disse: Senhor, dá-me sabedoria para julgar o teu povo. Agradou a Deus, porque Salomão se aproximou a Deus da maneira correta. Ele se aproximou para buscar de Deus um dom de sabedoria, mas não para beneficiar a si mesmo, mas para benefício da igreja, do povo de Deus. E vida eterna é viver para os outros. A Bíblia diz que o amor não suspeita mal, que o amor não busca os seus próprios interesses, mas que o amor busca o quê? Servir aos demais. Por isso, vida eterna é viver para os outros. E Deus se agradou tanto, porque Salomão não estava buscando sabedoria para querer ser um homem, um expoente, alguém melhor do que os outros. Mas ele disse: eu quero sabedoria para julgar o teu povo, para que quando o teu povo se aproxime de mim, com causas, eu possa julgar com justiça e assim trazer paz sobre o teu povo. Olha o objetivo de Salomão: era fazer com que o povo de Deus vivesse em paz. Salomão não estava buscando um reino para si, Salomão não estava buscando um povo para servir a ele, mas ele estava buscando condições para servir ao povo de Deus. Veja que isso é o contrário do que vemos hoje. Hoje há homens buscando um povo, grandes números, para que esses números venham servir os interesses dele, para que esse grande povo venha lhes dar condições financeiras para comprar grandes edifícios, e assim competir com essa ou aquela denominação. E nessa competição se coloca suas interpretações, torce as escrituras. Esses homens buscam ver o que o povo mais deseja, mais interessa, então cortam a doutrina, tiram a doutrina para facilitar, para ter igrejas mais grandes. Então veja, eles estão buscando interesses próprios, não um interesse de servir ao povo de Deus, mas um interesse de ser servido pelo povo. Deus disse para Salomão: olha, Salomão, tu não pediu para mim riqueza, tu não pediu para mim a morte dos teus inimigos, mas tu pediu para mim sabedoria para julgar o meu povo. Olha, eu te darei sabedoria como nenhum outro homem teve, e mais, te darei riqueza, te farei grande. Em outras palavras, Deus disse: eu te darei aquilo que você nem pediu. Por quê? Porque você agradou o meu coração, porque você se aproximou de mim de uma maneira que conquistou o meu coração. Ouvintes, qual o objetivo que você tem procurado se aproximar de Deus?
é para ser beneficiado das bênçãos dele, para melhor servir a ele? Você vem à igreja para quê? Para saber como melhor servir a Deus? Ou você só vem à igreja para ser abençoado? Somente para que Ele prospere os teus trabalhos? Somente para que Ele cure tuas enfermidades? Qual é a maneira que você tem se aproximado de Deus? Lembra que eu disse no início desse programa, quando se aproximamos de Deus, somos beneficiados pelos benefícios dele. Mas para se aproximar dele, temos que encontrar a maneira correta de se aproximar. Lembra você da parábola das bodas? Jesus disse o quê? Que havia uma festa, e naquela festa, todos que entravam ali recebiam uma roupa, que era chamada roupa nupcial. Mas o Senhor da festa encontrou que no meio do povo, no meio da festa, havia um homem que não estava vestido com as vestes nupciais. E o Senhor da festa chegou e disse: por onde você entrou? Alguém poderia dizer, mas que pergunta insensata. Por onde entrou? Entrou pela porta. Não. O dono da festa sabia que se ele tivesse entrado pela porta, ele teria recebido a vestimenta nupcial. Então ele entrou por onde? Por outros lugares. Quem sabe ele achou mais fácil entrar pela janela. Quem sabe ele achou mais fácil entrar pelo porão. E não entrou pela porta. E por não entrar pela porta, não recebeu a veste que era dado para todos os convidados, porque todos os convidados tinham o mesmo tipo de roupa. Assim hoje, ouvintes, essa parábola veio para apontar que muitas pessoas querem estar na festa, querem estar nas bodas do Cordeiro, mas muitos querem chegar ali através dos seus próprios pensamentos, de suas próprias teorias, de suas próprias interpretações. E se essas pessoas chegarem ali, tentarem se aproximar a Deus, através da placa de uma igreja, se aproximar a Deus através de uma teologia, se aproximar a Deus através de uma interpretação própria, eles receberão a mesma sentença que esse homem recebeu, porque a Bíblia diz que aquele senhor da festa chamou os seus servos e disse: peguem esse homem, amarrem ele de pés e mãos, e joguem ele nas trevas exteriores, para que haja pranto e ranger de dentes. Por que ele foi condenado? Por que ele foi julgado? Por que ele foi castigado? Porque ele não se aproximou daquela festa pela via correta, pela via de entrada, pela porta. Por que eu estou dizendo isso a vocês, ouvintes? Porque todos querem ir ao céu. Todos dizem: eu quero ir ao céu. Mas o problema é que cada um quer ir ao céu da sua própria maneira. E você tem que saber que você tem que se aproximar de Deus da maneira certa. Se você não se aproximar de Deus pela via correta, você será julgado, castigado, você receberá o juízo de Deus. Infelizmente Ele terá que dizer: apartai vós de mim, vós praticadores de iniquidade, não vos conheço. Porque alguém pode se aproximar somente para buscar dons, mas não é porque tem um dom que tem o doador, porque os dons são os 9 dons do Espírito. Mas o dom do Espírito Santo é quem? É o doador dos dons. Quando a Bíblia diz recebereis o dom, se refere ao próprio Deus, ao próprio Espírito Santo, que é dado para aqueles, a Bíblia diz, que obedecem, porque o Espírito Santo é dado somente para os que obedecem. Você encontra isso em Salmos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, veja aqui Salmo capítulo 68, versículo 18: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então dons são dados até aos rebeldes. Há rebeldes que não crê, que não obedecem a Deus, que vivem em pecado e que se aproximam de Deus para buscar dons e recebem dons. Por quê? Porque a Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos. Mas há uma só maneira de se aproximar a Deus para a vida eterna. E é isso que eu estou falando nessa oportunidade. E a maneira de se aproximar a Deus para a vida eterna é se aproximar a Ele através da palavra, da obediência a toda a palavra. A regra para a salvação está em Apocalipse capítulo 22, versículo 16.
A Bíblia diz o quê? Quem tirar qualquer coisa desse livro, ser-lhe-á tirada sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Leia capítulo 22 de Apocalipse até capítulo 22, do versículo 16 ao versículo 19. Ser-lhe-á quem tirar qualquer coisa desse livro, será tirada a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Então veja, ouvintes, para ter vida eterna é necessário uma obediência completa à palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Você tem que se aproximar a Ele através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, quando aquela multidão chegou diante de Pedro e disse: que faremos, varões e irmãos, para ser salvo? Leia a sua Bíblia. Você quer saber a maneira de se aproximar a Deus para ser salvo? Leia a regra da salvação, que é a palavra de Deus. Não olhe o estatuto de uma religião, olhe a regra apostólica. Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 4, versículo 19 e 20, a Bíblia nos diz que a família de Deus está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. A Bíblia não diz que a família de Deus está edificada no fundamento dessa ou daquela religião. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a família de Deus está edificada nesse fundamento. E quando em Atos capítulo 2, aquela multidão se aproximou e disse: que faremos, varões e irmãos, para ser salvos? Pedro disse em Atos 2, versículo 37 e 38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o dom? É o próprio Espírito Santo, é dado para aqueles que se aproximam dele da maneira correta, através da via da palavra. Então veja, ouvinte, se você quer ser abençoado na sua alma, você tem que se aproximar de Deus pela via correta. Veja aqui, e há uma maneira para aproximar-se de todas as coisas, e há uma maneira para aproximar-se de Deus. E se não soubermos como nos aproximar de Deus, jamais seremos capazes de ter uma audiência com Ele. Você quer saber? Então, ouvintes, você quer ter uma aproximação que agrade a Deus? Se aproxime através da palavra. Você quer conquistar o coração de Deus? Se aproxime através da obediência à palavra. Se aproxime através da base escriturística. Alguém me disse outro dia assim: o problema é que eu não sei interpretar a Bíblia. Ora, não é necessário interpretar a Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. O Espírito Santo é o que revela a palavra. Você, por mais simples que possa ser, dobre o seu joelho humildemente e diga: Jesus, não me deixe ser enganado. O Senhor diz que há um só caminho, e o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga: Senhor, eu tenho visto milhares de religiões, são milhares de caminhos, são milhares de formas que apontam para se aproximar de Deus, e hoje eu ouvi que há uma só maneira que Deus aceita para se aproximar a Ele. Diga: Senhor, não me deixe eu errar, mostre-me essa forma, mostre essa maneira para se aproximar de Ti, revela em meu coração a Tua palavra. Mas por que as pessoas não recebem a revelação? É que eles se fecham, se trancam e se agarram naquilo que eles aprenderam e dizem: meu avô foi dessa igreja, meu bisavô foi dessa igreja, meu pai foi dessa igreja e eu morro nessa igreja. Não, você tem que abrir o seu coração. Você tem que saber se teu avô viveu em um tempo de ignorância. Deus não vai cobrar dele algo que ele não sabia, mas você sabe, você tem sido advertido, Deus cobrará de ti. Abra o seu coração e diga: Senhor, não me deixe andar em trevas. Ouvintes, Deus tem enviado uma mensagem nesses últimos dias para recolher a noiva num lugar, porque a noiva, antes de ser arrebatada, ela estará reunida num lugar, e esse lugar nós já sabemos que é a palavra de Deus. Deus não vai tirar um de um grupo, outro de outro grupo, outro de outro grupo.
Deus está tirando as pessoas dos grupos e trazendo para um lugar que é a palavra. Por isso em Apocalipse 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Sai dela o quê? Sai da confusão. Deus está chamando sua noiva para sair da confusão e para vir para a palavra. Por isso ele enviou um mensageiro, um profeta, para esclarecer a verdade, para mostrar para a noiva que Deus está comprometido somente com sua palavra. E o único lugar, a única via de entrada, a única forma de se aproximar a Deus é através da palavra. Não é através de um dogma, não é através de uma religião. A única maneira de você se aproximar de Deus para perdão dos seus pecados é através do sangue, é através daquele preço que foi pago. Não é você dizer: ó, eu rezei para esse santo, eu rezei para aquele outro santo, ou eu fiz boas obras. Isso não te traz perdão. A maneira de se aproximar a Deus é através do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Aquele sacrifício nos lava e purifica de todo o pecado. É se aproximar através da via provida por Deus, que é o sangue derramado por nós, o preço pago e a palavra que Ele enviou para nós descansar e estabelecer a nossa fé naquilo que está escrito. Que Deus vos abençoe e possa revelar no profundo dos vossos corações essa via de entrada que é a palavra de Deus. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, o seu rosto igual um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, e a mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que a porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje a oportunidade